Senhor presidente, demais colegas presentes, a sessão de hoje acabou ficando tomada por dois assuntos extremamente importantes, presidente, que a gente precisa discutir com bastante calma, bastante serenidade, visto a importância do impacto, deputada Renata Souza, que temos desses projetos na nossa sociedade. Eu queria primeiro falar sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o nosso fundo que é uma luta bastante importante, a conquista desse fundo, que visa auxiliar nas camadas que realmente mais precisam e com políticas públicas de Estado que são vitais para o nosso Estado democrático de direito, para o nosso Estado mais inclusivo, mais justo, mais eficiente e mais desenvolvido. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza, presidente, é um fundo que hoje ajuda muito o Rio de Janeiro. É a principal fonte de recursos para ações essenciais na área de saúde, educação, assistência social e moradia, como estão presentes muitas pessoas aqui defendendo essa importante esfera do nosso poder. Por exemplo, no tratamento de câncer, na educação inclusiva, no aporte de bolsas para cotas e financiamentos do bilhete único, todos esses são exemplos de uso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse fundo, presidente, tem data de validade e nós precisamos discutir isso, pois ao final desse ano ele seria extinto. Por isso eu voto a favor de sua prorrogação. É claro que sempre podemos melhorar, sempre podemos tornar mais inclusivo, mas o ótimo é inimigo do bom na política. A gente precisa avançar com o que já está consolidado e conquistar mais avanços nesse processo. Além disso, acertadamente, foi proposto a retirada de percentuais prévios que acabavam engessando o orçamento do fundo, como se as necessidades fossem as mesmas durante muito tempo. A cada ano, nós temos necessidades que são diferentes. Nossa comunidade, nossa sociedade, ela evolui, fazendo com que as mudanças que são feitas de ano após ano façam com que o fundo tenha que se adaptar para o que a sociedade realmente precisa. Por isso, eu fiz duas emendas a esse projeto do Executivo, com a intenção de aumentar a participação na LERJ na construção do orçamento do fundo, que é tão importante para o nosso Estado. Uma dessas emendas é para que nós possamos reestabelecer os mínimos para cada área através da LDO, que nós possamos estabelecer o mínimo que é discutido na nossa Lei de Diretriz Orçamentária, que é tão importante para a construção da nossa LOA e, em seguinte, a construção do PPA, o Plano Plurianual. A outra emenda obriga, depois de estabelecidos os mínimos, que a LERJ discuta com a sociedade, em audiência pública, os programas e ações que vão ser executados com esse dinheiro. Isso fortalece o papel do parlamento como local de debate, como local de construção da sociedade, de conexão, de ponte, fazendo com que a gente tenha, de uma vez por todas, a sociedade sendo presente aqui no nosso parlamento, estando em casa, porque se essa é a casa do povo, nós devemos construir uma casa sem muros, uma casa que seja bem-vinda, que faça sentido para a população estar aqui, deputada Mônica Francisco. Assim, vamos elaborar um orçamento para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza mais justo e mais adequado às realidades do nosso Estado. O outro tema, presidente, que é muito importante nós tratarmos aqui, diz respeito à prorrogação do estado de calamidade no Rio de Janeiro. Eu tinha o entendimento de que para que nós pudéssemos prorrogar o regime de recuperação fiscal, um pré-requisito seria nós estendermos esse período de calamidade. Porém, eu fui convencido aqui por meus colegas parlamentares que não é necessário. Mas mesmo não sendo obrigatório, fortalece e melhora as condições de desequilíbrio financeiro se nós tivermos realmente esse período de calamidade fortalecendo uma necessidade de prorrogação do período de regime de recuperação fiscal. Vem esse ano que vem, em setembro de 2020, o regime de recuperação fiscal na vigência atual. E nós precisamos prorrogar esse regime por mais 3 anos. Esse regime foi feito pensando em 6 anos. Não são só 3 anos que vão tirar o Rio de Janeiro do buraco. E para nós sairmos dessa situação, precisamos ter uma narrativa que seja condizente. Por isso a gente acredita que é importante que esse período de calamidade seja estendido só por mais um ano. Porque tendo mais um ano, ele sendo estendido até dezembro de 2020, assim nós teríamos condições de conseguir prorrogar o regime de recuperação fiscal por mais 3 anos, indo até 2023.
Mas essa extensão do regime do período de calamidade não pode ser entendida pelo Poder Estadual, pelo Poder Executivo, como um cheque em branco do Parlamento. Muito pelo contrário. O Poder Executivo tem que continuar fazendo suas ações de diminuir seus custos sempre que possível, sem deixar de mão políticas públicas efetivas e eficazes sendo entregues. Mas a política do governo estadual precisa ser sim uma política onde se tem uma reforma administrativa em locais que possam ser mais enxutos e mais eficientes e para que nós possamos preservar a educação, a saúde, a segurança pública como eixos centrais do nosso Estado. Então a reforma administrativa é sim necessária. Nós precisamos de outras reformas, mas dialogando com a sociedade, dialogando com o parlamento. E também é necessário que outros poderes e outras instâncias também façam a sua parte. O TJ tem que fazer a sua parte, o Tribunal de Justiça. O Ministério Público tem que fazer a sua parte. A Alerj tem que fazer a sua parte. A Defensoria, o TCE, todos os órgãos precisam entender que nós estamos numa crise financeira. E em crise não tem luxo, em crise não tem soberba. Nós precisamos entender e tirar o salto alto do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem algo muito especial presente, que é a sua cultura carismática, que é a sua hospitalidade, mas o Rio de Janeiro não pode ser soberbo, não pode se colocar no pedestal da moralidade e achar que a gente tem um status maior do que o resto do Brasil, porque não é isso. Nós precisamos de ajuda, precisamos tirar o Rio de Janeiro do buraco, e para tirarmos o Rio de Janeiro do buraco, nós precisamos ter humildade. O primeiro passo para mudar alguma coisa é reconhecer o erro. E o segundo passo é optar pela mudança. E nós precisamos reconhecer os erros que nós estamos. Então é com pesar no peito que estamos votando para aprovar o projeto que prorroga o estado de calamidade financeira, no meu ver, até 2020. E, infelizmente, nós não temos alternativas, presidente. Infelizmente, os governos passados nos impuseram essa situação. Governos que foram marcados por má gestão, por corrupção, com descaso com o dinheiro público. Precisamos aprovar esse projeto e manter o Rio em estado de calamidade financeira para que amanhã seja possível prorrogar o regime de recuperação fiscal. É simplesmente por esse motivo que eu votarei para esse projeto. Esse é o caminho para salvar o Rio dos efeitos da corrupção e da má gestão da quadrilha que governou esse estado e deixou uma herança maldita, do Cabral e do Pezão. Os dias são difíceis, mas guardo a certeza de que o trabalho de hoje é que em breve vai abrir dias muito melhores para o nosso Estado, vai abrir a porta para um futuro melhor. Seguiremos trabalhando para acertar as contas do Rio de Janeiro e para recolocar nosso Estado no caminho do desenvolvimento, com responsabilidade fiscal e muita sensibilidade social. Obrigado, presidente.